Boa noite. Estamos aí esperando para começar a nossa live com um tema interessantíssimo hoje. Gasto muito mais do que poderia. Esperar alguns segundinhos para a turma chegar. Kátia, a primeiríssima. Parabéns, Kátia, seja bem-vinda. Olá a todos vocês. Vamos começar com um assunto que eu acho que interessa a nós, não é? Como controlar as finanças, né? Como cuidar do nosso bolso, da nossa carteira. Como é que vão vocês nessa segunda-feira, né? Nossa, quanta notícia aí apavorando todo mundo, e eu tenho a certeza que o pensamento é como é que eu vou fazer com a minha grana? Como é que eu vou fazer para vender? Como é que eu vou fazer para atender no restaurante, na papelaria, na loja? Como é que eu vou fazer treinamentos? Como eu vou pagar a prestação do carro, da casa, do apartamento, aluguel, escola, faculdade? Como eu vou pagar cartão de crédito com esse problema todo que está chegando aí, que é a coronavírus, não é? Então, nós nos preocupamos muito, e eu tenho certeza que todo mundo está preocupado com isso, em como não transmitir, em como não contrair. Mas, paralelo a isso, também está chegando a preocupação de como é que vai ficar a finança nossa, né? Como é que eu vou arcar com os pagamentos? Empresários, como vão pagar funcionários? Como vão pagar os credores, né? Então, isso pode gerar um problema seríssimo entre nós. Então, antes que isso seja muito grande, tem algumas dicas hoje para passar para vocês. Aproveita então, eu gostaria de saber se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem. Laís, como é que tá a Roquidão, né? Vocês podem me dizer aí como é que está funcionando, se está chegando o áudio bem. Saudade, Valéria Daruichi, também. Isso aí, lá, ainda bem que não precisa falar, né? Depois de um final de semana maravilhoso, né? Você fez o Spartan, um dos treinamentos da Trilha do Guerreiro, que é fantástico, nossa. Passamos 35 horas num lugar lindo pra caramba, lá no Hotel Fazenda Mestre Darmas, com atividades profundas e fortes, para a gente poder encarar o que vem pela frente, não é? Aliás, encaramos só o que vem pela frente, né? Nada que vem por trás a gente encara, né? Mas é para ter essa força para seguir viagem. Aproveita então, aperta no aviãozinho aí e manda para os seus amigos, manda para as pessoas amadas, manda para o chefe, manda para o patrão, manda para o funcionário, manda para a família, para o pai, para a mãe, para o filho, né? Já que nós vamos falar de grana, como controlar o financeiro e tendo um enfoque nesse momento de crise da saúde, né? A possibilidade de uma loucura aí com esse coronavírus, né? Ô Wilson, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Bom, eu acho que com esses 3 minutinhos, manda aí para essa turminha e participe, tá? Pega um papel, uma caneta, um lápis e vamos aproveitar e escrever, que tem dicas assim fantásticas. Vou falar das 3 colunas básicas para se ter autocontrole financeiro, né? Então pega aí um papel, um lápis ou abre sua planilha de Excel, quem sabe a gente possa fazer um trabalho legal, né? Tá? Então, só me diz se o áudio está legal, se o vídeo está melhor ainda. O vídeo não podia estar diferente, né? Só podia estar bom, né? Manda um aviãozinho para essa turma e participe. A sua participação vai animar muito esse nosso momento de live, né? Ainda bem que é live. Ok, podemos começar, pessoal? Tá todo mundo a posto, já temos 900 pessoas participando, como 0 não vale nada, né? Então, temos os 900. Áudio ok, né, Clara? Obrigado. Wilson. Tá ótimo que o Wilson, o áudio ou o vídeo? Os dois. Ivana Valim, seja bem-vinda. Podemos então, já com essa turma toda, vamos então começar a nossa tão esperada live. Convida a turma, tá? Gostaram da caneca? Isso, a caneca dos guerreiros. Quem faz a Trilha do Guerreiro, os 3 treinamentos fantásticos. Primeiro é o Dínamo,
trabalha a atitude. Muitas pessoas fizeram Dínamo esse final de semana, estão com a atitude lá em cima. O segundo treinamento é o Spartans, essa turma que fez também, trabalha relações, conexões parentais, né? E o terceiro treinamento é o Helênios, que trabalha o senso de urgência, o fim, a morte e o que eu poderia fazer. Ebenezer, o áudio tá ok, o vídeo tá ok, áudio tá ok, vídeo tá ok, né? E esse corona me paga, tô mal com esse mal que ele me faz. É isso aí. Ivana, você tem essa caneca. Nós vamos atravessar muito bem essa crise do vírus corona, tá? O importante, assim, a garotada nova, que tem uma imunidade forte, né? Talvez eles não se incomodem tanto, mas você também é um vetor, você leva o vírus para outras pessoas. E os idosos têm a imunidade mais baixa, eles vão pegar o vírus de você. Então, cuida aí, tá? Não exagera não é mesmo? Então vamos lá, valeu, Ebenezer, grande. Vamos começar a nossa live. E o tema nosso é gasto muito mais do que eu poderia. Me parece que no tema já aparece a solução, ou o foco do problema. Gasto muito mais do que eu poderia. Então tem algo aí que a gente pode prestar atenção, não é? E eu vou falar das 3 colunas básicas para se ter autocontrole do seu dinheiro, do financeiro. E o lance é o seguinte, pessoal. Podem haver várias outras teorias, várias outras vertentes, mas aqui são dicas muito importantes que, se você observá-las, você vai atravessar qualquer situação. Principalmente essa da agora, da crise, né? Crise do coronavírus, que, puxa, o que eu vou fazer? Eu tenho uma empresa de treinamentos, de desenvolvimento humano, e esses treinamentos são presenciais, de grupo. Então, puxa vida, o alarde e o perigo está muito eminente e pode ser que os treinamentos não aconteçam. E isso gera uma instabilidade financeira enorme, né? Como fazer? Como não enlouquecer? Então, respira e, quem sabe, algumas dicas podem ajudar você, tá bom? Estamos juntos, não vamos enlouquecer, tá bom? Vamos lá. Então, eu quero começar contando uma historinha. Eu, aos 23, 25 anos de idade, tive minha primeira conta bancária. Hoje a garotada com 12, 13 anos já tem um cartão de crédito dado pelos pais e podem gastar aí, né? Eu nesse tempo não tinha um cartão de crédito, só podia ter conta bancária. E abri a conta bancária e a primeira coisa que você recebia era quem adivinha? Há 35 anos atrás. Você abria a conta bancária e recebia o quê? Vamos ver quem é que acerta. Fantástico isso, sabe? Que é da minha história e pode ser da sua. Então, como já estão respondendo, né? O talão de cheque. Agora, o máximo do talão de cheque era... Bom, a gente recebia talões com 20 folhas, né? Eu admirava e babava no talão de cheque de um amigo meu que era de 50 folhas. Nossa! Olha, o talão de cheque, ele era um acontecimento. Isso mesmo, Ivana, o cheque. Era um acontecimento, porque ter cheque simbolizava muita coisa. Cheques especiais, com uma cor diferenciada, com a capa diferenciada. Nossa, a gente só faltava andar com o talão de cheque na mão, né? E o talão de cheque era isso, ele nos distinguia. Era um sinônimo, o cheque especial, né, que eram limites, isso mesmo, claro. Isso, o Wilson, a mesada, era o talão de cheque. Era sinônimo de dinheiro, além do salário, porque eu poderia usar esse cheque especial, né, como algo a mais que o meu salário não podia cobrir, né? E isso era chique demais. Eu tinha crédito na praça. Eu me lembro que meu pai dizia assim: meu filho, é melhor ter amigo na praça que dinheiro no bolso. Isso já era um sintoma do que poderia acontecer com a vida financeira do meu pai. Ele não se incomodava muito com dinheiro, não. Ele queria medir a amizade das pessoas, né? Então, crédito na praça. Poder ilimitado. E então você não precisava mais fazer empréstimos. O famoso papagaio.
né? E algumas pessoas diziam, quando eu entrava frequentar banco era a coisa mais trivial, mais comum do mundo, né? Você sentar na mesa do gerente, furando fila, a grande falta de ética, a vantagem, o jeitinho brasileiro, era o must também, né? Porque várias pessoas sentadas esperando, você chegava, eu nunca tive esse privilégio, atravessava alguém, ia sentar lá com o gerente atendia, ia lá pegar talãozão de cheque e tudo mais, né? Poder ilimitado. E meu pai contava assim, que uma vez ele chegou no banco e o gerente disse, o seu papagaio venceu. Papagaio era empréstimo, né? O seu papagaio venceu, Santiago. Aí ele disse, é mesmo, e o seu tirou em que lugar? Isso foi uma piada. Para ele não ficar, né, sem jeito, sem graça, né? O seu papagaio tirou em que lugar, né? Nossa, vou te contar. Então, isso era o cheque. Eu tinha o meu cheque, o primeiro. O cheque era fácil de controlar, pessoal. Facílimo, o controle estava na mão. E era assim, o talão de cheque, a folha de cheque, e no canto esquerdo, um pedacinho de papelzinho ali, onde você controlava. Aquele pedacinho no canto esquerdo chamava-se canhoto, porque ficava do lado esquerdo, canhoto do cheque. E lá você começava colocando o seu saldo, quanto tem na conta. Abaixo tinha o valor do cheque que você estava emitindo, abaixo um espaço se teve algum depósito e logo abaixo a conta, quanto sobrou, qual era o saldo atual. E isso era fácil de controlar. Agora pensa, se eu controlava. Era coisa impossível, porque eu dava cheque e não escrevia, depois eu escreveria, etc e tal. Mas, nossa, eu perdi as contas. Sabe quando é que eu ia controlar um saldo numa conta? Quando eu abria uma outra conta. Aí eu tinha certeza que eu estava começando com saldo. Era uma loucura isso na minha vida. Nossa, isso trouxe muitos problemas. Muitos problemas, é um descontrole financeiro, não sabia quanto eu tinha, não é? Então, eu aprendi uma coisa. Ou você cuida da sua vida financeira, ou você se afunda. Né? Ou você tem muito dinheiro para gastar à vontade, ou você se afunda. Chega uma hora que não controla mais. Então eu estava assim. E sabe que às vezes até erro o passo também, né? Porque hoje controle é... Nossa, pensa no cartão de crédito. Como é complicado controlar um cartão de crédito, se você não pega o extrato do cartão de crédito e não tica cada um, porque tem 1 de 12, 3 de 10, 4 de 8 prestações. E às vezes você compromete todo o seu extrato, todo o seu talão, o seu cartão de crédito. Então é difícil controlar isso, tem que ter muita cautela. Então, em virtude disso, vou dar algumas dicas que eu aprendi e continuo aprendendo todos os dias, porque é algo assim das crenças nossas, né? Então vão lá as 3 colunas da sustentação financeira. Tá afim de ouvir as 3 colunas da sustentação financeira? O que é que pode te ajudar? Se tá afim, põe um joinha aí, que aí eu falo. Se não tiver joinha, eu vou falar do coronavírus. O que é que você acha? Podemos falar das 3 colunas da sustentação financeira? Pode te ajudar em alguma coisa, principalmente nesse período agora, né? O que você acha, Ju? Vamos falar? Então bora. Chama teus amigos aí, Ju. Isso, boa. Joia. Vamos lá. Chama os amigos. Bitten entrou. Finalmente o Bitten entrou. Meu fiel escudeiro entrou. Vamos lá, então vou falar das 3 colunas. Para frente. Primeira coluna que é importante você colocar na sua cabeça. E se puder, escreve bem grande e coloca aí num painel na sua casa, no vidro, no espelho. Né? E uma coisa que a gente aprende às vezes no senso comum, no dito popular. Primeiro, dinheiro não aceita... Continua a frase. Como é que se termina essa frase? Primeira coluna, dinheiro não aceita... Quem sabe completar essa frase? Diga lá. Você sabe completar essa frase? Dinheiro não aceita o quê? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Dinheiro não aceita o quê? Desaforo. Então, você não conhecia essa? Dinheiro, isso mesmo, Daniel. Daniel e Lucicléia de Goiânia, Daniel.
Melissa também, ô Melissa, só a turma da Esparta. Dinheiro não aceita desaforo, pessoal. Não adianta brincar, não adianta vacilar, ele não aceita. Ele vai cobrar de você o prejuízo. Isso é muito sério. O dinheiro não tem vontade própria, né? Não é isso mesmo, Benézia? Dinheiro não tem vontade própria. Mas ele foge da gente. E ele foge porque a gente não cuida dele. Ele foge porque a gente não presta atenção. Dinheiro é como criança, precisa ficar olhando o tempo todo, olhando, um olho no gato, outro no rato. Se você não olhar para o dinheiro, ele vai embora, controla. Pois é, algumas pessoas não conhecem mesmo. Dinheiro não aceita desaforo. Vá brincar, vacila com ele para ver se ele não desaparece. Desaparece sim, ainda que ele não tenha vontade própria, né? Segundo, dentro do dinheiro não aceita desaforo, gaste menos do que você ganha. Gaste menos do que você ganha. Se você gastar mais, você vai perder controle e o dinheiro vai fugir de você. Então gaste menos. É como caixa d'água. Lembra na crise da água aqui em Brasília? A gente tinha que fazer... Como é que tinha que fazer o nome? Conter o gasto de água, né? A gente tinha que economizar isso. Então por quê? Porque tinha pouca água, não dava para todo mundo. Então, gaste menos do que você ganha. Terceira coisa importante dentro de dinheiro não aceita desaforo é monitorar seus gastos, ficar de olho nele. Onde ando gastando o meu rico dinheirinho? Onde é que eu ando gastando? Se você não olhar para isso, você vai perder todo o controle. O que é que eu faço com o meu dinheiro? E o último, dentro dessa primeira coluna, racionamento, isso mesmo. Vamos racionar, então gaste menos do que você ganha. Não existe gasto que não possa ser revisto. Se você percebeu que tem desperdício, corta logo o desperdício. Então não existe gasto que não possa ser revisto. E essa é uma das coisas mais difíceis, tanto em família quanto em empresa, né? Nós criamos uma dependência de algumas despesas e achamos que não vamos conseguir sobreviver sem essa coisa, sem esse gasto. Mas a gente vive sim. Então, se você percebeu que tem algum desperdício, olha para isso e controla. Essa é a primeira coluna. Primeira coluna com relação a controles. Dinheiro não aceita desaforo. Ainda que alguns conheçam essa frase. Como é que você lida com o dinheiro dentro desse aspecto? Você já viveu isso? De você não olhar para o dinheiro como se olha para um bebê com um neném e perder o controle dele? Já viu isso? O importante que eu penso essa primeira coluna é conscientização, sabe? Conscientização. Nós vamos entrar agora, daqui a pouco, nas atividades, nós vamos entrar nas ferramentas, nos conceitos básicos para um controle. Mas primeiro, se eu não tenho um pensamento de controle, de cuidado, eu me perco. Né? Compartilhando aqui o que o Ebenezer diz, no meu cartão tem um adesivo. Que bacana, Ebenezer, essa dica dele. Olha só, no cartão do Ebenezer tem uma dica assim. Escrito no adesivo, preciso realmente disso? Já me ajudou a mudar a ideia na hora de pagar. Fantástico isso. Olha que presentão que o Ebenezer nos deu nessa nossa live. Um adesivo. Eu vou pregar, hein? Vou ter que comprar uma caixa de adesivo. Preciso realmente disso agora? Cara, isso ajuda pra caramba, viu? Muito obrigado, Ebenezer, por você ter trazido essa colaboração riquíssima, viu? Muito bacana. Então, dinheiro não aceita desaforo. O primeiro conceito da coluna é mudar meu pensamento com relação a dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. Vamos para a segunda coluna? Podemos passar para a segunda coluna? Então vamos lá. É o seguinte, o tema dessa segunda coluna é você é quem faz o controle. Como o Ebenezer diz, preciso realmente disso? Você é quem faz o controle. Então nós vamos ter cinco subtemas dentro disso. O primeiro é o seguinte: livre-se das dívidas. E dívidas é aquilo que eu tenho já contraído.
contas que não foram pagas. Pega um papel e escreve. Isso vai ser muito importante. E faça isso urgente, tá? Não perde tempo. Essa segunda coluna trata de você assumir o controle. E se você não assume o controle, dinheiro não aceita desaforo, vai embora, né? Então vamos lá. Primeiro, livre-se das dívidas, contas que não foram pagas. Isso é sério agora que nós vamos entrar num período de contenções, né? De apertos de cinto. Então, primeira coisa importantíssima, livre-se das dívidas, aquelas que você deixou para trás, que estão lá penduradas. Sabe qual que é um dos grandes segredos de se livrar das dívidas? É que a energia psíquica fica ligada. Eu continuo conectado com essa energia psíquica da dívida. E isso vai me exaurindo, vai tirando a minha energia, vai tirando o meu controle sobre mim. E chega um momento em que a mente cobra. A mente cobra isso, né? Então, e antes da mente cobrar, zera essa dívida. Você vai fazer um grande bem para você. O Irã diz assim, eu faço há anos um planejamento e outra planilha do que realmente gastei. Tem que bater as duas colunas. Que legal! Planejar e o que eu gasto. E as duas têm que bater. Fantástico isso. É uma forma de se controlar muito, né? Então, primeira coisa, pessoal, livre-se das dívidas. Segunda coisa, saiba o quanto você ganha por mês. Mas não é aqui na cabeça, é olhar para esse número. E não é uma renda ocasional, é o quanto entra todo mês de recursos para você. Então, anota aí. Número 2, saiba quanto você ganha por mês. E o legal a Irani está consertando aqui. Desculpa, Irani, chamei você de Irã. É que eu não vi o nome todo, estou aqui quase cego. Irani, querida, eu sei que você faz isso, você é uma pessoa de muito planejar. Parabéns. Então, segundo item, Irani, saiba o quanto você ganha e coloca isso na planilha. Escreve, pode ser a planilha escrita à mão, mas coloca ali, eu ganho 10 mil real. Eu ganho 10 mil reais. Põe lá, quanto eu ganho. Isso é o primeiro passo, logo depois de se livrar das dívidas, tá? Eu estou passando um passo a passo para você, não estou contando a música toda, estou indo letra por letra. Terceiro, quanto você tem de custo por mês? Qual é o seu custo por mês? Seu custo mensal. E isso chama-se também custo fixo, ou despesas fixas. É que despesa, às vezes, remete a quanto é que eu estou gastando, mas não é quanto eu estou gastando apenas. É aquela despesa mensal, que todo mês cai. Por exemplo, aluguel da casa. Todo mês eu pago. Então essa é uma despesa mensal. Sabe? Segundo, internet. Terceiro, celular. Quarto, escola. São aquelas despesas mensais que é sagrado, sabe? É sagrado. Então você vai anotar também num papel. Você pode pegar uma água para mim? Anota num papel. Por favor, faça isso. De um lado, a sua receita, quanto você tem de faturamento, né, mensal, seu salário, e de outro lado, a sua despesa mensal. Mas calma, vai ter mais passos aí, né? Se você fez essas três coisinhas, se livrar das dívidas, saber o quanto você ganha e saber sua despesa fixa mensal, é o ponto X. Você chegou no ponto X, né? Esse é o principal. Então você tem algo que você já vai observar com outro olhar. Agora começamos a ter um controle. E lembra que o nome dessa segunda coluna é você quem tem o controle? Então, número 4. Aqui é o ponto X, presta atenção. Quais os seus gastos extras? E aqui é onde costuma aparecer o ralo, sabe por onde vaza toda a água? Esse é o lugar de vazão. É onde o seu dinheiro escorre muitas vezes. São as despesas variáveis.
Então você lá tem despesa fixa, receita, e aqui despesa variável. E isso é mês a mês, né? Que aqui entra, eu comprei aí comprei um super tênis de R$ 900, vou pagar em 4 parcelas. Isso, 4 parcelas. É variável. Ainda que seja fixa por 3 meses, 4 meses, é variável. E você vai ficar de olho, né? Vai ficar de olho. Tá ok? Então, faz uma relação dos seus gastos extras. Todo dia eu tomo um cafezinho com um pão de queijo. Esse cafezinho com pão de queijo é R$ 2, é baratinho, não preciso nem anotar. Isso, são 5 dias da semana, R$ 2 dá 10, são 20 dias no mês, né? R$ 2 dá 40, são 10 meses no ano, dá 400, vai juntando, né? Só de cafezinho você perde aí R$ 500, R$ 1.000 num mês. Então, você já tem seus gastos extras. Quinto passo, iFood é um baita ralo. iFood é um baita ralo, ainda mais quando eles dizem 90% de desconto, né? iFood gasta um dinheirão danado, olha só. Outra, número 5, quinto passo. Crie categorias, grandes categorias, para esses gastos que você tem. Então assim você vai poder visualizar melhor onde estão indo se concentrando suas maiores despesas, tanto fixas quanto variáveis. E aí sim, que categorias são essas, Acrísio? Primeiro, você pode dizer casa. O que vai dentro dessa categoria casa? Pode ir prestação de aluguel, pode ir, sei lá, reformas, consertos, coisas assim. Troquei uma lâmpada, põe o preço da lâmpada ali, né? Mercado, supermercado, padaria, vai tudo nesse lugar. Grandes grupos de despesa. Estudo, faculdade, livros, etc. Impostos, que a gente paga pra caramba, né? Saúde, aí você pode pôr plano de saúde, farmácia, alguma coisa assim extra. Transporte, pode ir carro, investimento, pode ir Uber, pode ir gasolina, pode ir conserto, etc. e tal. Então, grandes áreas. Você vai visualizar em qual dessas grandes áreas você tem mais despesa. E aí você vai nela e vai poder olhar, eu acho que eu posso economizar alguma coisa aqui. Estou gastando muito mercado, estou gastando muito com livro e etc, etc e tal. Nessas áreas, nessas grandes áreas, trabalhe com percentuais. Aqui, nessa área da casa, eu gasto 30% do meu salário. Na área de transporte, eu gasto 20%. Na área de barzinho, eu gasto 70%. É muita coisa de barzinho, né? Na praia, sei lá, né? Mas para você olhar sem críticas, olhe, agora sim. Então você tem dados na sua mão. Então, para fechar esse segundo, porque essa segunda coluna é importante. Para fechar, primeiro, livre-se das dívidas. Segundo, saiba o quanto você ganha por mês. Terceiro, despesas fixas. Quarto, quais as despesas extras, gastos extras. Quinto, crie categorias e coloque essas despesas nas categorias. Combinado, pessoal? Quem, por acaso, aqui tem esse costume, quem faz isso, quem tem planilha, quem escreve num caderno, essas áreas, esses custos, a receita, despesas extras, quem faz isso? Dá um positivo, eu faço, ou eu ainda não faço, mas deu vontade de fazer. Porque se você quer ter controle, você precisa visualizar isso, né? Então, eu tenho controle, a segunda coluna. Quem faz essas medidas aí? Oswaldo Azevedo, beleza, muito bem. É importante, senão você não vai ter controle. Vanusa, eu faço. Bittencourt, opa, os 5 dedos, ele faz também. Tem que ter, senão a gente não vai ter controle. Como você quer? Milagre? Milagre não rola, né, pessoal? Tem que ter o mínimo de controle possível. E aí, isso é um mínimo de controle. Você pode fazer em qualquer papel. Noêmia, 3 dedinhos. Valéria da Luiz, também presente. O Oswaldo não faz. Então. Bom momento, né, Oswaldo? Porque coronavírus, eu nem sei como é que vai ficar. O setor público está meio bem estruturando agora esse lance, né? O Ebenezer faz, pela dica que você deu do cartão, Ebenezer, sem dúvida você faria.
Juliana Prado, faz. Isso. A Poli, está precisando. Vamos fazer, Poli. Primeira coisa, paga as dívidas. Segunda coisa, vê quanto você ganha por mês, anota. Terceira coisa, qual é o seu custo fixo mensal. Quarta, custo variável. E aí cria categorias e coloca. Boa, Poli. Eu ainda não faço, Laís. Hoje vejo que é necessário, muito necessário, Laís, muito. Nossa, senão a gente perde nosso controle de vida, né? O Ebenezer diz, nunca viu ninguém prosperar sem uma planilha. Interessante, parece coisa chata, né? Parece que assim, pô, eu não tenho liberdade, não tenho liberdade, como é que eu faço, né? Mas a gente tem sim liberdade. E muito mais liberdade se você tiver controle. E hoje, com tantas ofertas, né? Com tantos cartões, cartão de crédito é fácil fazer. Poxa, pela internet, tem o Nubank, tem o Neon, tem tantos aí. É facílimo você receber créditos. Nossa! E rapidamente você entra numa dívida, né? Petúnia, precisando também, vamos nessa. Vamos fazer essa planilhinha, né? Vamos lá. Querem saber a terceira coluna? A nossa primeira coluna ela foi mais uma coluna de me preparar, que dinheiro não aceita desaforo. A segunda é que você deve ter o controle. E agora a terceira coluna que eu quero te falar, eu quero dar continuidade, vou falar da terceira não, vou falar da segunda, quero dar mais continuidade nesse assunto aqui dos controles. Vamos lá? Então, sexto passo. Se você viu tudo isso, onde é possível economizar? Vamos questionar isso. Onde eu posso economizar? Se você tem todo esse controle, você pode mudar agora comportamentos e hábitos. Então, pergunto, onde você pode economizar? Eu pergunto para mim, onde é que eu posso? Vendo todas aquelas grandes áreas, você vai olhar e dizer onde é que eu tenho espaço para economizar. Então não há regra para isso. Você deve economizar na área da casa, você deve economizar na área do barzinho. Não tem isso. Tem sensibilidade e negociação pessoal, tá bom? Seja sensível para isso. É claro que algumas pessoas sacam melhor algumas coisas e vão direto num ponto, mas você pode ir por outro, tenha sensibilidade, tá? Mais sensibilidade e mais negociação pessoal. Eu agora vou passar uma semana sem torrar, sem tomar cerveja, sem tomar cafezinho, vou passar essa semana de boa, em casa, já que eu não vou no trabalho, vou ficar em casa e economizar, né? Vou eu mesmo passar minha roupa, vou dizer, ok, eu vou ficar em casa fazendo isso, dá uma economizada. E aí, você pode pensar assim, onde eu posso gastar menos? Como o Ebenezer diz, coloca lá uma etiqueta no cartão, eu preciso mesmo gastar com isso, né? Mais um passo então, aprenda a comparar preços. Eu tenho que ter um controle, a Crisio, tenho que ter um controle muito grande, porque a maioria dos homens, né, isso é uma tendência de compra, o marketing estuda muito isso, que o homem tem uma tendência de compra assim, ele atravessa o shopping já vendo uma roupa, uma camisa lá, chega no atendente diz assim, eu quero aquela camisa. O atendente diz assim, não, mas tem uma promoção, se não me der aquela eu vou embora. A mulher tem um comportamento de compra diferente, ela passa em todas as lojas do shopping, ela olha o botão, olha a costura, né? No final ela ainda diz assim para a atendente, para a moça do balcão, a vendedora, ela diz assim, bem, reserva essa para mim, que eu vou dar uma rodada, se eu não achar nada eu volto. Ali é uma loja de reservas, né? A mulher tem isso, né? Ela pode até dizer, depois de olhar tudo, meu cartão não está num bom dia, eu volto um outro dia, mas olhou a loja inteira, né? Por que saiu se o cartão não está num bom dia? Ela está comparando preços. A mulher faz isso. Então, comparar é muito importante, porque você acha outra coisa e produtos, né? Iguais, às vezes semelhantes e num preço melhor, mais acessível. É o que acontece com remédios genéricos, né? Eles trouxeram
A farmácia, né, trouxe esse hábito para a gente. Vamos pegar um genérico, é a mesma fórmula, pagar menos, né? Bom, próximo passo, repense a lista de desejos. Bom, para você ter uma lista de desejos, você escreveu, né? Então você vai sair de casa, vai para a compra, escreve. Escrever uma lista de desejos é importante, porque você não sai atirando de qualquer jeito por aí. Então é importante você escrever. Sem escrever, você vai ter uma despesa muito maior. As pesquisas mostram isso, pesquisas de consumo, sabe? Você chega numa loja e diz, eu preciso disso, disso e disso. Acabou. Agora, se você não sabe, vê isso, vê mais aquilo, vê aquele outro, aí você compra muito. Sabe uma tendência que se diz, dentro de marketing nas empresas, diz o seguinte, quando um cliente chegar, tem um lugar para ele colocar a bolsa dele, para ele guardar as coisinhas dele. Porque um cliente sem a bolsa compra muito mais do que o cliente com a bolsa na mão. Porque ele sente pressa, porque ele tem algum controle. Então, quando ele está tranquilo e calmo, ele compra muito. Quanto mais tempo um cliente passa dentro de uma loja, maior é o ticket médio dele na loja. Que coisa de louco, né? Então, repense sua lista de desejos. Evite compras de impulso. Compra de impulso, sabe por que se chama compra de impulso? Porque ela não é pensada, ela é uma compra emotiva. A compra emotiva, ela é alucinada. A compra emotiva, ela compra porque papai gostava, ela compra porque mamãe fazia, ela compra porque, coitadinho do meu filho, eu não dou muitas coisas para ele. A compra emotiva não consegue medir preços. Então evita a compra por impulso. A compra por impulso é emotiva. E ela não consegue medir preço, porque tem um componente emotivo que não se mede. Então, cuidado com a compra por impulso, né? Por exemplo, avalie se tem tempo disponível antes de se inscrever na academia. Você chega na academia, né, e diz assim, putz, eu tô fracão, tô precisando criar uns músculos. Vamos lá, eu tô precisando ganhar mais energia, vamos lá, deixa eu me inscrever aqui. E já se inscreve, mas nem avaliou se tem tempo suficiente para voltar na academia, né? E muitas pessoas que pagam academia encontram essa dificuldade de tempo, né? Bom, aqui nós fizemos até esse ponto aqui, onde nós podemos ter controle, mudando nossos comportamentos, né? Onde é possível economizar, qual área eu posso economizar mais, comparando preços, repensando listas, não comprando por impulsos. Esses 3 pontos são pontos de controle, onde eu posso fazer controle, né? Agora vai entrar, ainda dentro da segunda coluna, meu planejamento. Planejando o meu financeiro, né? Se eu criei a minha planilha, se eu criei controles, se eu mudei comportamentos, eu posso planejar meu financeiro. Olha só. E o primeiro passo para planejar o financeiro é definir metas para economizar. Onde eu posso economizar? Em que área eu posso economizar? E quanto? Qual é a minha meta? Sabe, teve uma época na minha vida em que estava muito racionado. Tudo muito racionado e eu precisava ter controle. Sabe o que eu fazia? Eu tirava o dinheiro do banco, levava para casa. E essas contas, o planejamento, eu escrevia em envelopes. Não vai fazer isso, tá bom? Não faça isso não. Só estou querendo demonstrar e dar o exemplo de como eu fiz para ter controle. Em cada envelope eu dizia, esse é o envelope do supermercado, eu só vou gastar X reais, e colocava lá dentro X reais, no mês. E no envelopinho estava escrito quanto eu deveria gastar por semana, né? Esse é o outro envelope, envelope de barzinho, envelope de... e o dinheiro estava lá. Eu precisava ver que se acabasse eu não podia mais ter de lugar nenhum. Ou eu tirava de um outro envelope. Por exemplo, barzinho. Acabei com o supermercado. Comprei mais.
Ou foi transporte, comprei mais. Poxa, eu não vou trazer mais dinheiro para dentro. Eu vou tirar de alguma das contas, de algum dos envelopes, para colocar lá. E essa conta, esse envelope, eu não vou usar mais. Então eu tirava do barzinho, que era o mais dispensável, e jogava lá no mercado. Pô, o barzinho sobrou R$10, só vou poder usar R$10. Então era um controle físico, em que eu não podia injetar. Trazer, por exemplo, créditos de cartão de crédito. Trazer, por exemplo, saldos de cheque especial. Não podia fazer isso. Não podia pegar emprestado, eu só podia usar o meu dinheiro. Gastar quanto eu tinha. Né? Então, primeiro passo do planejamento financeiro é definir metas para se economizar. Poupe antes de gastar. Isso significa que é importantíssimo você ter poupança como uma despesa e a primeira despesa sua. Então vamos supor você vai ter o seu salário de 10 mil que vai chegar. Quanto você definiu que deveria poupar? 10%? Então você já tira 10%. Coloca lá, na poupança. É a minha primeira despesa. Poupança não se faz com o que sobra, porque nunca vai sobrar para poupar. Poupança tem que ser a sua primeira despesa e o resto vem depois dela. Né? Então defina metas para economizar em todas aquelas grandes áreas, sabe? Senão você não consegue planejar. Segundo, coloque limites em seus gastos diários. Quanto eu devo... eu recebo 10 mil, tirei 1.000 da poupança, para a poupança, já tenho a despesa fixa, que é casa, E agora você vai estabelecer gastos diários. Estabeleça metas em percentual para cada categoria dessas. A Ju está falando que isso eu faço. Qual dos envelopes, Ju? Colocar as coisinhas no envelope? Mas não coloca não, que ter dinheiro em casa hoje está perigoso. Né? Então é importante, tá? Estabelecer limites de gastos diários. E se você chegou naquele limite, para. Isso são controles, planejamentos financeiros para você ter controle, hábito. Senão não vai sobrar nunca. Né? Terceiro, dentro do planejamento financeiro, reserve dinheiro para as despesas anuais. Existem despesas que a gente sabe que vai chegar, não sabe? Quais, por exemplo? Quais despesas sabemos que vai chegar? Impostos. Nós estamos em janeiro, fevereiro, março. O imposto vai até mês de abril, maio no ano. Né? Então, impostos, mas a gente nem pensa nessas despesas. Imagine você, se você tem o imposto de 2021 já guardado até dezembro de 2020. Né? Se você consegue fazer isso, você vai chegar em 2021, janeiro, fevereiro, março, abril, com o dinheirinho do imposto, IPVA, IPTU e etc. e tal, separados. Isso não vai tirar do seu caixa. Nossa, olha aí um planejamento. Então, reserve dinheiro para essas despesas anuais. Tá legal? Bom, isso serve também para empresas que tem um 13º que sempre chega e eu não me preparo para isso. Não é? Bom, esse foi o tema de planejamento financeiro. Nós falamos de controles, planejamentos financeiros, e eu gostaria de saber se isso trouxe algo de novo para você. O que foi novo para você dentro dessa área das 2 primeiras colunas do controle financeiro? De controlar o dinheiro no bolso. O que foi de novo para você? Nós fizemos urgentemente. Primeiras coisas sobre urgência era se livrar das dívidas, saber quanto eu ganho, ter controle, anotar minhas despesas fixas. Depois, o ponto de controle era quais meus gastos extras e criar categorias. Não é? Depois nós trouxemos controles pessoais. Onde é possível economizar? Né? Eu tenho que negociar comigo. Onde posso gastar menos? Depois, aprendendo a comprar e a comparar preços na compra. Depois, repensando minha lista de desejo, evitar compras de impulso. Aí a gente entra para o planejamento financeiro, que foi esse último que eu falei. Definindo metas a economizar,
né? Poupar antes de gastar, limites de gastos diários e reservar um dinheirinho para as despesas anuais, impostos, né? Então, a Laís disse, vai clarear muita coisa para ela, né? Com certeza. Então, trouxe isso aqui, que é a segunda coluna. Quer saber a terceira coluna? A terceira coluna é tudo de bom. Essa segunda coluna foram técnicas, ferramentas para você utilizar. A primeira coluna foi conceitos mentais. Bora para a terceira coluna, tá afim? Tá quase acabando, pessoal. Nós temos um limite de 1 hora e eu vou entregar o que eu me propus a você em 1 hora. A Ju está dizendo aqui, isso de criar categorias menores é uma ótima ideia, assim posso saber onde economizar. Exatamente, porque agora você vê, né, Ju? Isso é fantástico. Pô, né? Então, para ir na primeira coluna, na terceira coluna, antes um aviso, hein? Antes da terceira coluna, eu vou dar uma cereja do bolo para você logo depois da terceira coluna, tá bom? Se você quer a cereja do bolo depois da terceira coluna que eu vou falar agora, tá? A Clara está dizendo aqui sobre gastos extras, não via como ralo. Então, né? Porque o gasto fixo, aquele gasto mensal, ele é a nossa estrutura mensal que a gente deve manter. Agora, os extras são aqueles que vão ir embora, né? E se a gente cortar extra, pô, ele não vai me matar, né? Se eu já tenho a despesa mensal, que é tudo que é para mim, então isso é uma sacada, tá, Clara? Então, eu vou falar da terceira coluna e depois dela vai ter a cereja do bolo, tá legal? Então vamos lá, terceira coluna. Controlando as compras de impulso. Falei das compras de impulso um pouco antes e a terceira coluna é justamente essas, porque as compras de impulso detonam comigo. Primeira coisa, como é que eu controlo? Ao se sentir decepcionado com alguém, ou com alguma coisa que te aconteceu, impedido por algo, frustrado, menosprezado. A gente tem esses dias, né? Que as pessoas negam coisas pra gente, ou que a gente pediu demissão do emprego, ou que alguém disse não pra mim. A gente fica muito frustrado. Então, o normal quando a gente está num momento desse, decepcionado, frustrado, menosprezado, é a gente querer se presentear com algo. Né? E a gente se presenteia de várias formas, ou com comida, come algo, né? Fantástico, né? Ou bebendo, ou comprando. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente diz, eu posso, ninguém me aceita, me deram um não, me contrariaram, mas eu posso me atender, e aí eu vou fazer gasto com isso. Né? Então, primeira coisa, evite esse momento. Tem pessoas que se compensam, isso é uma compensação, a gente quer se presentear, né? E compram coisas caras. Gente que vai comprar um carro quando tomou um não de alguém. Né? Ou vai comprar um novo sofá, ou vai fazer isso, vai gastar com alguma coisa. Isso é uma compra de impulso emocional, para se massagear, para ter o ego massageado. Né? Cuidado com isso, cuidado. Segunda coisa, ao ir para o supermercado, isso é básico, gente, não vai com fome, não. Se você vai com fome para o supermercado, nossa, você compra 10 vezes mais do que compraria. 10 vezes mais. Então, come antes de ir para o supermercado, sabe? Janta, faz um lanche. Aí vai para o supermercado com aquela relaçãozinha dos desejos, o que é necessário. E aí você só vai comprar aquilo. Porque quando você vai com fome, você pensa, uma macarronada seria tão bom. Aí você compra o macarrão, compra o pomarola, compra isso, compra aquilo outro. Aí continua. Nossa, depois da macarronada, eu podia tomar um vinho antes, né? Compra vinho, compra 2. Né? Depois da macarronada, o que poderia tomar? E vem o doce. Aí você compra doce. Mas você não ia comprar nada disso. Porque às vezes você lembra que na macarronada, eu não tenho um pegador de macarrão. Eu mereço um pegador de macarrão. Aí você compra o pegador de macarrão. Aí, já que eu comprei o pegador de macarrão, eu vou comprar um suporte para o pirex, para a vasilha onde eu vou pôr o macarrão. Nossa, você sai com uma casa de dentro do supermercado. Né? Fazer compra com fome, Ju, é a maior gelada. Né? Então, controlando compras de impulso que são ralos,
São grandes ralos. Terceiro, não saia, então, para comprar algo sem definir o mínimo que você quer gastar. Eu tive uma experiência, há um tempo atrás, a minha esposa disse assim, eu quero comprar uma calça preta. Falei, então vamos logo lá no shopping comprar a calça preta. Falei, mas eu quero gastar apenas isso. E ela estava com dinheiro na mão. Falei, mas como é que pode ir comprar uma calça e já diz quanto que vai gastar na calça? Você nem sabe o preço da calça. E olha, na época a calça, ela separou R$ 80. Na época, faz muito tempo. E aí nós começamos a andar. Primeira calça, 110. A segunda calça, 120. Terceira calça, 90. Olha, pessoal, ela passou 2 horas rodando o shopping. Ela encontrou a calça do jeito que queria, no preço que ela saiu, R$ 80. E eu fiquei louco, e aquilo me ensinou. Você quer comprar alguma coisa, já sai com dinheiro daquilo que você quer comprar. Sai com dinheiro. A noção, né? Eu só quero gastar tanto. Imagina você vai comprar um carro. Você não define o carro que você quer comprar, o quanto você quer investir nesse carro. Você sai, você faz loucura. Porque crédito todo mundo oferece. Você é que vai se virar para pagar depois. Quem é que não quer vender para você? Se você tem crédito. E você se enche, né? Fica cheio. Pô, eu tenho crédito. Pô, eu ia comprar um carrinho de 50, estou comprando um de 98. Pô, o mercado acredita em mim. Você compra e vai se haver para pagar depois, não é? Então, não saia para comprar algo sem definir, no mínimo, quanto vai querer gastar. Faça isso, controlando compras de impulso. E compras do impulso não é chiclete na boca do caixa. Compras do impulso não é só isso. Existem compras grandes de impulso, né? Sai, vamos comprar um celular, né? Então, aí você, esse é pequenininho, esse é um, né? Você sai com um celular de R$ 3.000, não é mesmo? Compra de impulso, porque eu mereço, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu mereço, não é? 9,51. Vamos para frente, a última dessa fase, controlando compras por impulso. Não compre presente para alguém sentindo culpa por essa pessoa, com relação a esse alguém. Sabe por quê? Você vai querer compensar uma culpa com o presente que você vai dar para ela. E aí você pode comprar algo além do que você gostaria, né? Bom, então essa foi a terceira coluna, compras de impulso. Muito bem, Noema, define normalmente o valor máximo de custo. É isso aí, assim você controla, legal. Aí eu falei da cereja do bolo, né, pessoal? Então, não uma cereja, mas 5 cerejas do bolo para você. Um big bônus. Não é um Big Mac, tá? É um big bônus. Vamos a 5 cerejas. Primeira, os sentimentos e as emoções e a relação conflituosa com a grana. É isso que eu quero falar, é a grande cerejona. As 5 nesse tema. Os sentimentos e emoções e a relação conflituosa com a grana. Freud dizia assim, que a segunda fase, Freud falava do desenvolvimento sexual do ser humano, e não tem a ver só com sexo, né? Sexualidade de uma forma geral. E a segunda fase é a fase anal, onde a criança retém ou libera fezes. E ela aprende isso por prazer, e ela controla os pais em relação a isso, a liberar. Qual pai que nunca bateu palma? Ou mãe, conseguiu fazer. E ela aprende que isso ela tem controle. Então, retenção ou liberação como uma forma de controle e prazer. Nós gastamos muito dinheiro como forma de prazer. Talvez esteja uma explicação em Freud. Vai no analista, vai num psicólogo, pode ter algum problema aí. Os pão duro também tem a mesma situação. Essa foi a primeira cereja. Segunda cereja. Eu conheço um psiquiatra chamado Glaucio Gurgel Fernandes. Esse psiquiatra é meu cunhado, casado com a minha irmã mais nova na Vitória. E um dia ele me disse assim, Acrísio, quem tem dificuldade de lidar com sentimentos e emoções, tem dificuldade de lidar com dinheiro. Nossa, matou uma grande charada minha. Eu sempre tive essa dificuldade. Nossa, e é uma luta, viu, pessoal? É uma luta sem fim. Terceira cereja do bolo, antes que o tempo acabe. Crenças que se relacionam com dinheiro.
isso nos impede ou nos faz gastar demais. Meu pai dizia, meu pai sempre estava em dificuldade financeira. Ele ganhava bem, mas vivia no meio de banco, tirando empréstimo, né? Ele cuidava do livro caixa, mas o dinheiro, ele dizia para mim, dinheiro é sujo, vai lavar a mão. E isso entra como crença na minha cabeça, na cabeça de qualquer um. Minha irmã mais velha, ela sempre trabalhou desde cedo. Desde cedo ela teve o dinheiro dela muito controlada, mas ela não me deixava olhar nada que ela tinha no armário dela. Eu, criança, eu era louco por aquelas coisas. Ela comprava relógios dourados, um monte de coisa. E eu vi, pô, a pessoa que tem dinheiro é sovina, né? Não deixa ninguém mexer com nada dela. Então o dinheiro para mim começou a ter essa conotação. Depois a igreja sempre me dizia, eu estudei no seminário, 8 anos... E lá eu sempre ouvia, né, tantas coisas com relação a dinheiro, a riqueza, mas eu definia o que era isso. Então o rico não vai para o céu. É mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Então tudo isso, essas crenças que se relacionam com dinheiro, fizeram uma mistura na minha cabeça. E, nossa, que dificuldade de lidar com dinheiro, de enriquecer ou de controlar dinheiro. Não queria controlar, dinheiro é sujo. Eu ouvi um camarada, fantástico ele é diretor de marketing de uma empresa, e ele dizia, eu não mexo com dinheiro, eu sou poeta. Né? E ele não queria mexer com essas coisas. Nossa, que absurdo, né? Mas são as dores de cada um. Quarta cerejinha, fidelidade aos pais. Eu não posso ser melhor que eles. Eu devo ser pobre, descontrolado, gastão, como eles foram. E eu atendo várias pessoas no consultório e várias têm esse viés de crença limitante sobre dinheiro e de que elas não podem ser mais do que os pais foram. Elas não podem ter um carro. Essas crenças nos matam mesmo, Laís. Nossa! Então... a Clara está dizendo, faça o Vulcano. O Vulcano trabalha isso, a libertação dessas crenças limitantes. O curso de PNL também trabalha muito isso. Então, fidelidade aos pais. E por último, a quinta cereja do bolo, que eu disse que ia dar uma, mas eu sou exagerado, né? Eu dou logo 5 cerejas. Conclusões limitantes. Eu construo as conclusões no decorrer da minha vida. Sucesso, e a minha conclusão sobre dinheiro era assim, sucesso leva à riqueza. E rico não vai para o céu. Portanto, eu não quero ser rico. Essa construção infeliz morou no meu inconsciente durante muito tempo e me fez limitado. Né? Então, é difícil descobrir essas crenças, porque elas estão particionadas no nosso inconsciente e nós trabalhamos isso em vários treinamentos, na viagem, com relação aos meus gabaritos, no Vulcano com relação às amarras, na PNL com relação a crenças, né? Dentro da constelação familiar, fidelidade aos pais. Né? Então, essas são 5 cerejinhas, e a gente pode falar mais sobre isso numa próxima live, né? Bom, quero agradecer vocês, a todos que me acompanharam até agora, né? Deixe sua opinião, sua fala sobre essa live, se vale a pena, se não vale, se a gente deve continuar ou não, né? E compartilhe essa live também, clica aí no aviãozinho, manda para o pessoal, para os seus amigos, né? Amanhã ela sai do ar. E um lembrete sobre o corona. Sem desespero, sem alarde, sem loucuras. Cuida de você, cuida da sua família, cuida dos seus amigos, né? Proteja a sua saúde, mas sem loucura, porque a ansiedade e o medo libera cortisol na corrente sanguínea e o cortisol, ele baixa a nossa imunidade e nós com imunidade baixa somos abertos para a entrada do vírus, né? Durma bem, descanse, se alimente com frutas, legumes, se alimente bem, aumente sua imunidade, tome água com limão, laranja, vitamina C, durma bem. Horários de descanso são importantes. Medite antes de dormir, já que nós estamos falando de dinheiro. Dinheiro vai sumir, cliente vai sumir. Então medita antes. Tenha sua lucidez. Lucidez. Então eu desejo que você tenha sabedoria, você tenha coragem para ter sabedoria. E tenha sabedoria
para ter coragem e enfrentar esse tempo pesado que pode estar vindo por aí, sem loucuras, sem alarde. Muito obrigado, pessoal. Um grande beijo a todos vocês. Está acabando o meu tempo, 23 segundos para encerrar. E divulga aí essa live, tá bom? Beijão, tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Saúde, saúde, sem desespero, sem alarde. Um beijo, meu povo. Tchau, tchau.